Apolo, lembra de Apolo? Aquele rapaz que Áquila e Priscila ouviu pregando na sinagoga, e que Áquila e Priscila, o casal Áquila e Priscila, resolveram fazer de Apolo um discípulo, fazer o discipulado de Apolo. Agora, este Apolo, ele está em Éfeso, e Paulo, depois de muitas andanças, finalmente também chega em Éfeso. E lá o apóstolo Paulo encontra alguns discípulos. E Paulo faz uma pergunta para cerca de 12 discípulos que ele encontrou lá em Éfeso. E a pergunta que o apóstolo Paulo fez está em Atos 19, 2. Olha aí, Atos 19, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: olha a pergunta que o apóstolo Paulo fez: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Eu disse amém? Muito bem, agora olhe para mim de novo. Paulo, ele disse que aqueles irmãos haviam sido batizados no batismo de João. E eles disseram: não, nós somos batizados no batismo de João. Paulo respondeu: João, ele realizou o batismo de arrependimento. No entanto, após ele, João, haveria de vir outro com muito mais poder. E este, a quem Paulo estava se referindo, era o próprio Cristo, evidentemente. Quando eles ouviram a explicação de Paulo, diz o texto sagrado que eles foram batizados em nome de Jesus. Quando Paulo impôs as mãos sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles, eles começaram a falar em línguas e a profetizar. E aqui eu abro um parêntese. Este falar em línguas só havia acontecido no dia de Pentecostes. E também aconteceu em um lugar chamado Cesareia. Lá no Pentecostes, o dom de línguas veio para os apóstolos. Em Cesareia veio para os não judeus, para os gentios. E agora aconteceu essa manifestação aqui em Éfeso, enquanto Paulo estava pregando para aqueles cerca de 12 homens que lá estavam. Não se sabe que língua eles falaram. Muito provavelmente não foi esse movimento de falar em línguas que a gente vê hoje em muitas ramificações evangélicas, que não passam de emoções geradas pela própria mente da pessoa, e juntando uma série de coisas, alguns falam balbuciando palavras e dizem que estão falando em línguas de anjos, o que não tem nada a ver com isso aqui. Pois bem, aqui a única lição que a gente tira é assim: judeus e gentios para Deus são a mesma coisa. Deus não faz acepção nenhuma de pessoas. Este episódio aconteceu para que os apóstolos entendessem que os gentios também eram iguais a eles. E nada mais do que isso. Nós não sabemos o que foi profetizado aqui, só diz que profetizaram. Pois bem, fecha parêntese. Assim, Paulo ficou durante 3 meses na sinagoga falando abertamente sobre o reino de Deus. Mas alguns endureceram-se contra o apóstolo Paulo, alguns descrentes, e começaram a falar mal do caminho. Bem na sua Bíblia
tem que ter a palavra caminho com C maiúsculo. Por que tem que ter um C maiúsculo em caminho? Porque se refere a Jesus. Então, alguns começaram a falar mal de Jesus, que é o caminho. Se na sua tradução aí o C não tiver maiúsculo, você tem que trocar a sua tradução, porque ela não é uma boa tradução. O caminho aí tem que ser C maiúsculo, porque se refere a Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esses homens começaram a falar mal do caminho, C maiúsculo, do próprio Cristo, diante de toda a comunidade, falando abertamente. O que Paulo fez? Interessante, irmãos, cada caso é um caso. Neste caso aqui, o apóstolo Paulo não afrontou ninguém. Paulo só fez se retirar. Incrível. Paulo se afastou deles, da sinagoga, e sabe o que Paulo fez? Paulo começou a se reunir com uns irmãos numa escola chamada a escola de Tirano. Tirano era um homem, nós não sabemos quem, a sua origem, só sabemos que era uma escola chamada Escola de Tirano. Paulo começou a se reunir com alguns irmãos nesta escola. E Jesus usou Paulo para fazer grandes milagres. Escutem, porque eu vou abrir outro parênteses aqui, daqui a pouquinho. Jesus usou Paulo para fazer milagres extraordinários. Ao ponto, meus mais irmãos, dos lenços de Paulo e panos, lençóis, serem levados para os doentes, e os doentes, ao terem contato com os lenços de Paulo, ficavam curados. Se fosse um endemoniado e chegasse um lenço que Paulo pegou, era só colocar que o demônio saía do endemoniado. Aí aqui eu quero abrir um parêntese, né? Tá vendo de onde foi que pegaram a ideia? De onde foi que pegaram a ideia? Então hoje, hoje tem gente pregando, dizendo que o suor dele, no lenço dele, é abençoado, e quem levar aquele lenço para casa vai receber bênção na sua casa. Isso é mentira. Isso é mentira. Deus faz o que ele quiser fazer? Faz. Se Deus quiser usar o cuspe, a saliva de alguém para curar, ele cura. Deus é misericordioso. Eu não sei você, mas antigamente tinha uns remédios esquisitos. Você acredita que eu já tomei bosta de cachorro para a doença? Me deram bosta de cachorro, bem sequinha, triturado, fizeram chá e me deram porque acreditavam que era remédio. E eu tomei. Cocô de cachorro, bosta de cachorro. Então, irmãos, Deus é misericórdia. E por que é que eu estou vivo? Por a graça de Deus. Era para estar morto. Escute, olhe para mim, para os irmãos entenderem, e depois não saírem falando, dizendo que o pastor Marcílio não acredita no poder de curar. Não é isso que eu estou dizendo. Deus cura quem Ele quiser curar, na hora que Ele quiser curar, do jeito que Ele quiser curar. Seja tomando remédio, seja não tomando remédio, seja sobrenaturalmente, seja do jeito que Ele quiser. Ele cura. Mas, meus amados irmãos, precisamos ter cuidado. Ter cuidado com oportunistas. Daqui a pouco nós vamos ver aqui no texto. 7 oportunistas apareceram aqui no texto. E eu vou já falar para você. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Hoje, o Deus não cura, não costuma mais usar isso aqui. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Pois bem, fecha parêntese. Então Paulo está agora pregando a palavra de Deus, as pessoas estão sendo abençoadas por Cristo, mas aconteceu que também alguns judeus, escuta essa expressão, alguns judeus exorcistas ambulantes, olha a minha tradução aqui, Almeida século 21, alguns judeus exorcistas ambulantes começaram também a dizer para os espíritos malignos:
Eu vos expulso por Jesus, a quem Paulo prega. Entre estes exorcistas ambulantes estavam 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos principais sacerdotes. Mas o espírito maligno, escute, irmãos, olha só. Quando esses 7 homens foram dizer: eu expulso você, demônio, em nome de Jesus que Paulo prega, sabe o que o espírito maligno disse? Olha só o que o diabo disse, os demônios disseram: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas e vocês? Quem vocês são? Olha só o que os espíritos disseram. O homem possuído de espíritos maus, sabe o que foi? O que ele fez? Partiu para cima dos 7. E eles estavam dentro de uma casa. Foi taca. O demônio bateu nos 7. A Bíblia diz que rasgou a roupa deles todos. Eles ficaram nus, sem roupa, rasgado, todos feridos, e saíram correndo de dentro da casa onde o homem estava possuído pelo demônio. Eles saíram doidos, desesperados, pelados no meio da rua, correndo, porque apanharam do maligno. Porque os demônios disseram: Jesus nós conhecemos e sabemos quem é Paulo, mas e vocês, quem são? Oportunistas. O texto segue. Esse episódio, a Bíblia segue dizendo que esse episódio ficou conhecido por todos os moradores de Éfeso. Todos ficaram cheios de temor e o nome de Jesus Cristo era engrandecido. E muitas pessoas que haviam crido, confessando e admitindo publicamente as suas práticas. Outros juntaram seus livros de magia. Escute, meus amados irmãos. Outros juntaram uma montanha de livros de magia e queimaram esses livros em praça pública. O valor calculado dessa montanha de livros de magia que eles queimaram era mais ou menos o equivalente a 50 mil moedas de prata. Era dinheiro adoidado. Então eles pegaram aqueles livros de magia e disseram: agora nós não queremos mais a magia, nós não queremos mais esse ocultismo, nós só queremos dar ouvido agora à palavra de Deus. E queimaram aqueles livros. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. Depois que aconteceu tudo isso, Paulo resolveu ir para Jerusalém e passar na Macedônia e também na Acaia. Porque dizia: depois de ir para lá, preciso ir também para Roma. E enviando a Macedônia 2 auxiliares, chamados Timóteo e um rapaz chamado Erasto, ficou mais algum tempo na região da Ásia. Toda essa história está registrada em Atos capítulo 19, versículos de 1 a 22, que depois você deve conferir com muito cuidado lá na sua casa. Pois bem, além das aplicações práticas que nós já fizemos aqui do texto sagrado, eu quero pontuar mais algumas. Algumas aplicações práticas. Escute. Todas as pessoas que se convertem a Cristo recebem o Espírito Santo quando creem. Vou repetir. Todas as pessoas que se convertem a Jesus recebem o Espírito Santo quando creem. Lembra da pergunta que o apóstolo Paulo fez? Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Ora, há quem acredite que o chamado batismo com o Espírito Santo é uma segunda graça, uma segunda bênção. Só que não procede. Conforme as Escrituras, a pessoa recebe o Espírito Santo quando ela crê. Quando ela crê. Ora,
E quando é que a pessoa crê? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Porque ela pode levantar a mão aqui na igreja e vir aqui na frente e a gente orar por ela e ela não ter recebido o Espírito Santo, porque ela não se converteu. Então tem gente que caminha para a igreja há anos e só vai se converter depois de muito tempo. E pasmem vocês, alguns caminham a vida inteira e nunca se convertem. E o Espírito Santo nunca vem sobre ela. Ela nunca foi batizada com o Espírito Santo. E qual é a principal evidência que a pessoa recebeu o Espírito Santo? Qual a principal evidência que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? Irmãos, isso é sério. Tem grupo religioso que acredita que a principal evidência que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo quando ela fala em línguas estranhas. Que língua? Não, ninguém sabe a língua. Dizem que é a língua dos anjos. Aí quando ela fala tal, foi batizado com o Espírito Santo. Irmãos, isso não é verdade. Isso não é verdade. A pessoa é batizada com o Espírito Santo quando ela começa a falar bem, quando ela prega bem, aí ela é batizada com o Espírito Santo. Discursar bem aqui não tem nada a ver com ser batizado com o Espírito Santo. Ela é batizada com o Espírito Santo quando ela canta bem, canta divinamente bem. Mas que coisa maravilha, que ela canta demais, ela toca demais. Não tem nada a ver com o batismo no Espírito Santo. Qualquer pessoa que não é crente pode vir aqui e fazer um lindo discurso. Qualquer pessoa que não é crente pode pegar um instrumento e tocar. Toca aqui na igreja, toca na festa, toca lá na quadra, toca lá em qualquer canto, toca. Ela sabe tocar e ela toca. E não tem nada a ver com ser crente. A pessoa pode vir aqui e cantar lindo demais, com uma voz bonita, afinado, sem sair do ritmo. E ela não tem nada a ver com ser crente. Irmãos, escute, a evidência de que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo está em Gálatas capítulo 5. O apóstolo Paulo chama de fruto do Espírito. Quando a pessoa demonstra amor, lembra lá dos frutos do Espírito? São 9. O fruto do Espírito é 9. Eu não estou falando português errado, não. É isso mesmo que eu estou dizendo. O fruto do Espírito é 9. Está lá, Gálatas 5. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então uma pessoa, a gente sabe que uma pessoa ela foi batizada com o Espírito Santo quando o fruto do Espírito é manifestado nela. E manifesta na hora do culto coletivo? Não. Manifesta no dia a dia. É no dia a dia. Quando a gente demonstra amor para os nossos dentro da nossa própria casa. Quando a gente é manso dentro de casa. Quando a gente tem domínio próprio. Quando a gente se sente atraído por alguma coisa para pecar. Mas aí a gente tem um domínio próprio. Aí a gente não, vou fazer isso não, porque isso não agrada a Deus. Isso é ser batizado com o Espírito Santo, irmãos. É a pessoa sentir alegria até quando ela está triste. Até quando ela está triste. É a pessoa ser longânima. É a pessoa ser benigna. É a pessoa ser amável. Amar e se deixar amar. Está muito nítido, muito nítido. Isso é a principal evidência que uma pessoa está assim batizada com o Espírito Santo. Por quê? Aqui não se trata dos dons e talentos, que alguns têm e outros não têm. Trata-se do Espírito Santo que todo crente em Cristo recebe quando de fato entrega a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Quem está entendendo diz amém. Muito bem, eu faço a segunda aplicação prática. Os espíritos malignos conhecem Jesus e identificam os servos de Jesus. Os espíritos malignos conhecem Jesus e identificam seus servos. Irmãos, agora isso aqui é doutrina, escute. O diabo nunca pode possuir um crente.
Ele nunca possui um crente. O diabo pode oprimir um crente. Um crente pode sofrer opressão demoníaca, mas ele não é possuído pelo diabo. Se é crente, o diabo não possui. Porque no lugar onde o Espírito Santo de Cristo está, o demônio não pode entrar. O demônio não entra. De maneira nenhuma. Lembra lá o que o Tiago disse? Apegai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo, meus amados irmãos, a Bíblia diz com nitidez: o diabo não nos toca. A Bíblia diz com nitidez: o diabo fica ao derredor do crente. Nunca fica ao lado do crente, fica ao derredor, fica lá. Ele não toca no crente em Cristo, em hipótese nenhuma. Nenhum crente de verdade é possuído pelo diabo. O diabo não tem poder sobre um crente em Cristo. Por que o crente em Cristo é poderoso? Não, porque aquele que habita no crente é poderoso, o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? É isso que a Bíblia ensina. Então, os espíritos malignos conhecem Jesus e identificam os seus servos. Eles sabem muito bem quem são os crentes e quem não é crente. Por quê? Porque ele identifica, sim, Jesus Cristo. Jesus é o único e verdadeiro Deus e os demônios sabem disso. Eles também identificam os crentes em Cristo e não lhes tocam. Por quê? Porque Cristo os guarda através do seu Santo Espírito. Muito bem. O apego a Deus faz com que os espíritos malignos recusem os crentes. E, infelizmente, alguns acham que a nossa palavra tem poder, a nossa oração tem poder, porque lá tem um texto que diz a oração, como é mesmo aqui diz lá em relação à oração, aí alguém pega e diz: não, a minha oração é poderosa coisa nenhuma. Poderoso é o Deus a quem nós oramos. Ah, mas ele disse que a oração salvará o enfermo. Não, o texto não diz que a oração salvará o enfermo. O contexto diz totalmente diferente, né? É o Deus a quem oramos, o Deus a quem servimos, o Deus a quem dirigimos as nossas orações. Ele é quem é forte. Ele é quem é forte. Ele é quem tem poder. Ele é quem tem poder. Quando nós oramos sobre uma pessoa endemoniada, que o espírito maligno sai, aquele espírito maligno saiu por causa de Cristo. Ora, e aí eu entro aqui na terceira e última aplicação prática. Escute. Só há libertação quando há conversão. Vou repetir a frase. Só há libertação quando há conversão. Sem libertação, a oração foi apenas um exorcismo. Agora eu pergunto: você sabe o que é um exorcista ambulante? Que o texto aqui diz? O que é um exorcista ambulante? Exorcista ambulante. Quem quer falar? Ambulante. O que é ambulante? É a pessoa que sai andando, né? Escute, existem exorcistas ambulantes, pessoas que andam atrás de demônio para expulsar demônio. Incrível, né? Tem gente que sai atrás de demônio, fica doido para encontrar um demônio. Onde é que tem um demônio? Que eu quero expulsar agora. Onde é? Está onde? Está ali. Vamos lá, vamos expulsar o demônio.
exorcistas ambulantes. Escute, eu já fiz papel de exorcista ambulante, né? Eu já fiz. Eu estava aqui bem deitado, eu acho que num dia de domingo, uma irmã me liga: pastor, tem uma mulher aqui assim, assado, e ela está endemoniada. Aí eu vou lá, a mulher está lá sentada lá. Aí eu começo a orar, oro, tal. Aí o marido dela aqui, filha por ali e tal, etc. Aí eu estava aqui por trás dela aqui, ela, pastorzinho, cuspiu na minha cara, aquele infeliz. Aí eu fiquei com nojo demais, cuspão na minha cara. Fui na janela, limpei, voltei e expulsei. Aí quando o demônio saiu, ela, mamãe, o que foi que aconteceu? Eu digo: o espírito mal estava em você, estava possuindo você. Esse espírito mal estava em você, saiu. Você quer agora receber Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal? Ela, não quero ser crente não. Eu digo: pois ele vai voltar. Porque a senhora só vai ser liberta se a senhora receber Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Se a senhora não receber, não entregar sua vida para Jesus tomar de conta definitivamente, eu vou vir aqui 1000 vezes, expulsar o demônio 1000 vezes, e a senhora não vai ser liberta. Pergunta se ela quis. Eu acho que ela nunca colocou o pé aqui nesse pé. Então, tem muito pregador, irmãos, que faz papel de exorcista ambulante. Já fui chamado muitas vezes. Tem gente demoniada. Aí vou lá, eu oro, a pessoa sai, fica boa ali. Quer Jesus? Não. Vai voltar. Por quê? Porque se a pessoa não se entregar a Jesus, ela não é liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a única coisa que faz com que um espírito mau saia de uma pessoa é se ela se entregar a Jesus Cristo. Não é se fulano de tal for lá orar. Não. O fulano de tal pode ir lá orar o tanto que quiser. Se a pessoa não se render a Jesus, ela não vai ser liberta. Agora, irmãos, sabe o que é impressionante? Vou concluir. O que é impressionante, o que me deixa assim, até um tanto quanto indignado. Existem alguns grupos religiosos que fazem um culto e eles chamam de culto de libertação. Você já ouviu essa expressão? Culto de libertação. Aí parece que todo mundo que está preso vai ser liberto nesse culto. Pode trazer. E aí traz gente doente e gente endemoniada e aquela coisa toda, porque é o culto da libertação. Ora, irmãos, somente Jesus liberta através do poder da sua palavra. Porque até os macumbeiros, os feiticeiros, estão aí no rádio aqui em Oeiras o tempo todo fazendo as suas propagandas. Hoje, enquanto fui buscar a Vanessa ali na Casa Batista, estava ouvindo se o seu problema é no seu corpo, eu não dou jeito não. Mas se o seu problema é espiritual, um Exu não sei de que lá, que é a minha entidade, eu tenho a solução. Eu sou a solução. Eu digo: rapaz, complicado. Então, mas tem muita gente, irmãos, fazendo assim, prometendo libertar as pessoas sem elas poderem libertar, sendo que só Cristo pode fazer isso. E quando a pessoa se converte. Por isso, todo culto pode ser culto de libertação. Todo culto. Porque a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Então a pessoa ouve a palavra de Deus, ela acredita na palavra de Deus, ela se entrega a Jesus e ela é liberta por Jesus Cristo, o Senhor. Simples assim.
Não adianta a gente ficar fazendo exorcismo. Não adianta. Aí a gente ora, o demônio sai, a pessoa não quer Jesus, o demônio volta. Às vezes ele nem sai, né? Só para ver a gente indo embora. Só para ver a gente indo embora. Ele enrola, ele se faz de anjo de luz, ele, como diz lá no meu povo, ele engabela as pessoas. E tem muita gente nessa situação que nós acabamos de ver aqui, no texto sagrado. Quando você chegar em casa, se der tempo ainda hoje, leia Atos capítulo 19, a partir do versículo 1. Leia o texto, pense nesse texto, olhe o que o texto diz e tire mais mensagens para você que certamente Deus vai continuar falando ao teu coração. Amém?